Bem-vindo ao Ponto de Encontro de hoje. 2015 está sendo um ano difícil para o Brasil e os reflexos já são sentidos aqui na nossa região. Somente na indústria, mais de 1.800 pessoas foram demitidas esse ano. Dados da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, apontam para 123 mil pessoas desempregadas na região metropolitana de Campinas. Esses são os reflexos da chamada crise econômica. E para os especialistas, infelizmente, esse cenário não deve mudar em breve. E para falar com a gente estão aqui no estúdio o professor Isaías de Carvalho Borges, ele que é diretor da Faculdade de Ciências Econômicas aqui da PUC, e também o professor Vitor Barleta Machado, que é professor da Faculdade de Ciências Sociais. Professor Isaías, professor Vitor, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Professor, eu queria começar o nosso programa conversando com você. A gente sabe que em 2010 o Brasil vivia um momento positivo, a economia crescia aí cerca de 7% ao ano, um índice recorde. O que aconteceu de 5 anos para cá que a gente chegou nesse cenário bem pessimista que é o que a gente está vivendo hoje? Bom, para a gente entender o que aconteceu, temos que entender um pouco o que era aquele crescimento de 2010. O crescimento de 2010 foi um crescimento muito atípico, resultado de políticas que foram tomadas em 2009 para reagir à crise de 2008. Essas políticas, basicamente, elas miravam na demanda. Então, o governo tomou diversas medidas para estimular o consumo, estimular a demanda. Basicamente, o governo tomou medidas de reduzir taxa de juros, quer dizer, expansão de crédito, redução de impostos de alguns setores, setores de indústrias eletrodomésticas, etc., automóvel, redução de IPI. Então, eram medidas focadas no estímulo da demanda. Quando você toma medidas de estimular a demanda, no curto prazo, você tem um crescimento alto, como aconteceu em 2010. Só que o crescimento dependente de demanda, ele não se sustenta no médio e longo prazo. Né? Em algum momento, você precisa mudar a estratégia. E o governo insistiu na mesma estratégia. O governo continuou em 2011, 2012, 2013, insistindo na estratégia de estimular a demanda. Por que isso não funcionou? Primeiro que aquele crescimento de 2010 estava dependente da demanda de setores de consumo duráveis. Esses setores, eles têm um consumo que é cíclico. As pessoas trocam de carro, trocam de eletrodoméstico, trocam de televisão, de geladeira, só que isso demora para as pessoas trocarem, né? Você tem um ciclo de vida desses produtos. A segunda questão é que este consumo, normalmente, ele é feito com base em dívida. Então, as famílias se endividam e depois elas vão passar um tempo pagando dívida e reduz o consumo. Então, isso já era previsto. Então, essas medidas, a partir de algum momento, elas não tiveram mais o efeito que tiveram lá em 2010, portanto, o crescimento foi bem menor do que o esperado. O que o governo deveria ter feito era mudar a estratégia, quer dizer, manter o crescimento, mas estimulando o lado da oferta, estimulando a produção, estimulando o investimento produtivo, né? Isso não foi feito. Quando você faz medidas para estimular a demanda e o crescimento você não tem uma resposta de crescimento, como aconteceu, você tem 2 efeitos colaterais, aliás, 3 efeitos colaterais, que foi o que aconteceu. Primeiro, você tem um risco de pressão inflacionária. Se você estimula a demanda e a oferta não cresce proporcionalmente, você tem um risco de pressão inflacionária. 2, o governo estimulou a demanda fazendo concessões fiscais para alguns setores, dando concessão de impostos, então houve queda na arrecadação e ao mesmo tempo houve aumento de gasto. Isso, ao longo do tempo, foi diminuindo o superávit do governo. Então, você tem um efeito negativo nas contas públicas. E o terceiro efeito foi um efeito sobre as contas externas. E aí está a origem da crise da indústria. A crise da indústria começa em 2010, 2011, que você tem um estímulo de consumo e grande parte desse consumo começa a ser canalizado para fora. Então, o país começa a importar muito. Então, a indústria, ela não cresce na mesma proporção que o consumo. Tá? Então, o resultado que nós temos hoje, em 2014 já era claro isso, que havia necessidade de mudar o rumo da economia, né? Você precisava reverter aqueles efeitos negativos que estavam sendo bastante visíveis a partir das políticas que foram tomadas a partir de 2012. Então, o ajuste de hoje vai um pouco nesse sentido, né? Então, o ajuste de hoje tem basicamente três objetivos. São 3 ajustes básicos da economia. A inflação,
as finanças públicas e as contas externas. Exatamente os 3 efeitos resultado de uma política equivocada, que foi o governo insistir numa política que já se demonstrava esgotada, né? Precisava de uma outra estratégia. Recentemente, o governo anunciou um pacote de concessões. Este pacote de concessões deveria ter sido feito lá atrás, né? Esse pacote visa exatamente isso, estimular a oferta, estimular a produção, estimular o investimento privado. O grande problema é que esse pacote está sendo feito, talvez, no momento errado. Errado porque tarde demais e errado porque num contexto político muito conturbado, né, a oferta, a produção, o investimento depende de um ambiente um ambiente de mais segurança, e o ambiente atual é de muita incerteza, né? Então, não se sabe nem se o governo consegue terminar o mandato, essa é a situação. Então, nesse contexto, pode ser que esse pacote também não resulte naquilo que o país precisa, que é aumentar o investimento privado para que nós possamos ter volta do crescimento, provavelmente a partir de 2016, 2017. E professor Vitor, o professor Isaías pontuou aí que desde 2014 já existiam aí os sinais de que o governo deveria mudar a política de alguma forma para tentar prevenir um pouco essa crise. O fato de algumas medidas não terem sido tomadas em 2014 pode ser associada ao fato de que foi um ano de eleições? É indissociável você pensar o contexto econômico do contexto político, né? Assim, porque as decisões elas se misturam, né? Assim, então, assim, você tem as necessidades econômicas que o Isaías pontuou aqui, que são essas questões, olha, para funcionar tem que fazer esse tipo de medida, mas o cenário político, evidentemente, que ele interfere na decisão que você vai tomar para implementar esse tipo de coisa, né? E, então, assim, tem impacto? Tem, né? Assim, mas a gente não tem certeza para dimensionar qual é o impacto real, qual é a influência real né, do contexto político nisso. Mas, quando você para pensar na insistência, né, na certa direção que o governo tinha tomado e que, né, lá no início da crise, né, ainda no governo Lula, né, assim, quando Lula vai na TV e incentiva o consumo e diz, ó, continuem a consumir, continuem a comprar, né, para poder estimular, de fato você identifica exatamente esse cenário, né, que o Isaías estava configurando aqui. Agora, o que acontece a partir daí? E acho que isso daí começa a cair mais na esfera política, histórica, e sair um pouco desse outro lado desse cálculo econômico. Me parece que a aposta do governo era, para além desse estímulo ao consumo imediato, me parece que era num crescimento de ganhos, inclusive. O que acontece? É exatamente isso, você consome esses bens e você para. Você não, né, a população como um todo não troca de carro todo ano, né? Você compra, está pagando aquele financiamento de toda, né, está pagando o cartão de crédito e tal, então você vai parar de consumir. Para você continuar consumindo, o que você tem que fazer? Você tem que ganhar mais. Tem que haver um crescimento da renda, né? O crescimento da renda não ocorreu, né? Assim, ele ocorreu numa certa época, né? Hoje a renda é maior do que ela, né, do que foi há alguns anos atrás, você tem um crescimento, mas a gente ainda está num patamar, enquanto sociedade, em que a maioria das pessoas estão na faixa de um salário 2. Né? Com esse patamar de salário, né, o estímulo ao consumo, de fato, vai ter limites claros. Né? Assim, agora, o poder do governo também de interferir nisso, ele é limitado política e economicamente. Né? Assim, o governo, toda vez que se discute salário mínimo no Brasil, por exemplo, é uma celeuma, né, que envolve vários setores e qualquer centavo a mais ali, né, aumenta o próprio gasto do governo, mas também aumenta o gasto da empresa, diminui a lucratividade, enfim. Né? Então você chega num contexto em que, aliado, o que eu estou querendo dizer, é que ainda que você mude o direcionamento, ainda que você mude o contexto econômico, que você faça o que a Receita pede para o momento, o resultado talvez não apareça. Por quê? Porque a renda não vai. Né? Ela não vai acompanhar. Ela não vai acompanhar. Então você chegou num momento em que você tem um desafio político, né, e nacional, social, como queira, de voltar a se enfrentar essa questão, né, porque é a partir daí que você vai ter ganhos. Né? Assim, você só vai voltar a poder consumir mais ou voltar a ter aquele patamar
se você tiver da onde tirar aquele ritmo. Senão, assim, veja, a pessoa que comprou um carro ano passado, que aproveitou os IPIs e financiou em 5 anos, né? Não é nem para 2016, né? Então, assim, vai acabar de pagar esse carro quando? Ou vai acabar de, né? Então, assim, então as coisas estão num outro prazo. É importante pontuar que o crescimento da renda é fundamental, né? O Vitor tem razão nisso. Agora, a renda cresce se o PIB cresce. O PIB cresce se os investimentos privados também crescem. Então, quando ele fala que o governo não tem controle, é verdade. O crescimento do PIB não depende só do governo. Tá? O crescimento do PIB depende basicamente de decisões de agentes privados. As famílias precisam consumir mais, as empresas precisam investir mais. Qual é a questão? Você só investe mais se você tem condições mínimas de fazer previsão, condições mínimas de segurança sobre o seu investimento. Você só consome mais se você também tem condições mínimas de segurança com relação ao futuro. Eu vou continuar empregado no futuro, a minha renda vai continuar crescendo. Então, aí a relação entre crise política e crise econômica, eu acho que é por aí. Porque a crise política, ela gera um ambiente de muitas incertezas e que dificulta muito o investimento privado. Se você olhar 2014, a queda no investimento privado, ela começa no segundo semestre de 2014, quando começa a campanha eleitoral, que foi uma campanha eleitoral muito atípica, muito acirrada, e ali já se manifestava muitas incertezas, inclusive todas as campanhas tinham dificuldade de anunciar corretamente o que eles iriam fazer do ponto de vista econômico. Então eu acho que neste momento, quando o Vitor fala que o governo não tem controle, é verdade porque ele não tem controle, porque ele está fazendo medidas que visam retomar crescimento em 2016 e 2017. Entretanto, essas medidas só vão resultar em crescimento se houver uma resposta adequada do setor privado. Sim. E essa resposta adequada, basicamente, as empresas têm que voltar a investir e os consumidores voltar a consumir. Isso depende de retomar a confiança. O problema é que a crise política dificulta essa retomada de confiança. Afeta a confiança na capacidade do governo de lidar com essa situação. Né? E aí abre espaço para uma série de outras questões que vêm com a crise. Né? Assim, o espaço, a política, esse espaço de confronto, o cenário das eleições no ano passado deixou isso muito, muito claro, né? Uma eleição extremamente agressiva de todos os lados, né? Assim, os embates não foram suaves, né? E partiram, inclusive, em vários casos, para ofensas pessoais no meio da população, né? Foi uma coisa bastante intensa, né? E o problema de você ter uma eleição tão acirrada quanto foi aquela, né, uma diferença, né, mínima de votos ali, pequena, tal, legítima democraticamente, mas é que você cria um espaço em que a oposição se sente fortificada, né, assim, e aí vem algumas questões problemáticas, né, assim, porque aí vem um espaço da disputa pelo poder na política. Né, assim. Então você tem setores que de fato querem mais é que o governo não consiga se sustentar para poder substituí-los. Né? Então assim, agora, esse tipo de ação também tem custo econômico. Também, então assim, quando a gente fala de política aqui, é importante frisar assim, que a gente não está pensando somente em política governo federal, né, mas é política no sentido amplo da palavra. Né, do campo de disputa dessas forças na sociedade. Né? Às vezes a gente fala de política, de economia e a coisa parece que tudo se resume ao governo federal, né? E não é verdade. Né? Assim, a política está perpassando todas essas relações, assim, existe uma influência muito grande né, das questões estaduais, municipais, locais, né, nessa disputa política, né? Assim, esses investimentos que se realizam, eles são realizados aqui, no nosso entorno. Né? Assim, essas coisas estão acontecendo por aqui. Né? E quando você pensa, em termos assim, mesmo em termos de medidas que o governo possa vir a adotar, possa vir a tomar, né, elas também vão ter que ser trabalhadas dentro de cada unidade da federação. Né, que também são participantes desse processo. Então, assim, se discute muito a esfera federal e nós estamos discutindo muito os governos locais. Né, olha, qual é o papel né, desses agentes também, porque eles têm uma influência grande também, né, e
a gente acaba, às vezes, desfocando um pouco. Existe uma questão central que é o ano eleitoral. Em 2013 já havia sinais de que as políticas não estavam funcionando, né? E ali você poderia ter começado o ajuste. O problema é que 14 é ano eleitoral, né? E o ajuste sempre gera, num primeiro momento, efeitos ruins. Sim. O ajuste pressupõe aumentar gasto, cortar gasto, aumentar imposto e aumentar juros. Cortar programas. Então, exatamente, cortar programas, mudar, por exemplo, regras de pagamento de seguro-desemprego, como foi feito após a eleição. Uhum. Então, dificilmente, qualquer governo, não é este, qualquer governo dificilmente teria feito um ajuste no ano eleitoral. Você acompanha isso com a crise hídrica. Exatamente. Né? Os ajustes que poderiam ter sido feitos antes e também não foram feitos. Então, assim, você vai somando uma coisa para outra, né? Até que se chegue ao ponto que a gente está hoje. E nós temos agora, né, ele falou da crise hídrica, nós temos 2 agravantes em relação a crescimento do PIB. Um agravante são os reajustes dos preços administrados, principalmente, basicamente, energia e combustível. O que isso significa? Nós estamos falando de produtos que são essenciais. Nós, economistas, usamos o conceito de produtos de demanda inelástica. O que significa isso? São produtos que, quando o preço sobe, os consumidores não conseguem cortar gasto na mesma proporção, que são produtos básicos. Você não pode ficar sem energia elétrica e sem gasolina, sem combustível. Significa que, aumentando o preço, eu não posso cortar o consumo, eu vou gastar uma parte maior da minha renda com esses itens. Portanto, eu vou ter que cortar em outros itens. Isso explica a queda, por exemplo, de vendas de consumo, de bebidas, de alimentos, queda no turismo, ou seja, você não pode cortar o lucro desses setores. Exatamente. Setor elétrico. Isso. Você não pode cortar o essencial, então você corta aquilo que é supostamente supérfluo, né? Então, o reajuste desses preços também estão gerando um efeito negativo em alguns setores. Em outros setores. A segunda coisa que nós não podemos considerar é a crise hídrica, tá? Essa crise também não é só São Paulo. São Paulo é o mais grave, mas ela está atingindo o Nordeste, está atingindo outras, Minas Gerais. E nós não sabemos exatamente qual vai ser o desdobramento dessa crise ao longo do ano, né? Se a gente olhar ou ler os especialistas dizem o seguinte: choveu bem menos do que o necessário para a gente não ter uma crise, né? Então, de qualquer forma, 2015 não vai ser um ano fácil. E dificilmente nós vamos conseguir recuperar, dificilmente nós vamos ter um crescimento positivo em 2016. Tá? Isto pressupondo que a crise política, ela se resolva de algum modo, diminua a temperatura da crise política, né? Porque se, por exemplo, agora a presidenta vai ter que dar explicações sobre as famosas pedaladas, as famosas contas públicas do seu governo anterior. Neste contexto, volta o discurso do impeachment. Portanto, volta a fervura, quer dizer, a temperatura da crise política aumenta, né? Então, enquanto essa crise política continuar em alta temperatura, dificilmente a questão econômica vai se resolver. Até porque o ministro Joaquim Levy dificilmente vai ter poder, vai ter condições, porque são medidas duras. Ora, nós estamos falando de medidas que envolvem cortar gastos. E como é que você consegue convencer um Congresso a cortar gasto no momento de crise política? É muito complicado. Exatamente. Tá? Então, eu estou falando, essas coisas estão articuladas. Assim, a decisão que pode parecer mais racional no cálculo, né, mas na medida política não é a mais racional. Você pega os programas sociais do governo, né, assim, não é fácil você propor corte em nenhum deles, né, porque eles têm uma inserção, eles estão cumprindo um papel social importante. Então, assim, realmente é muito complicado você imaginar que mesmo num cenário politicamente de derrota total do governo e, né, derrubou o governo. Ok, mas o próximo governo, né, assim, que por sinal vai vir da mesma linha, né, assim, não vai ser uma mudança de não total, é uma mágica, não, um passe de exatamente, mágica. não é um passe de mágica, assim, né, não é um golpe, né, vai ter que fazer parte das regras do processo democrático, então... Até porque, né, as políticas sociais hoje são políticas de Estado. Não são mais políticas de partido. Você não consegue eliminar fácil de uma hora para outra.
Então, assim, você não vai ter um processo em que isso vai simplesmente sumir e deixar de existir, né? Assim, na verdade, durante a campanha, vários candidatos fizeram questão de reafirmar que eles continuariam nessa mesma toada, né, que continuariam estimulando os projetos e até ampliando o projeto. Então, veja, né, você tem um cenário em que economicamente você precisa de cortes, mas todos os políticos estão anunciando continuidade e aprofundamento daquilo que todo mundo está dizendo tem que cortar. E justamente ainda dentro desses benefícios, o que a gente viu esse ano, dentro inclusive do ajuste fiscal, são cortes drásticos, aí, entre aspas, nos direitos trabalhistas, que é a questão do seguro-desemprego, pensão por morte e tudo mais. Como que fica o trabalhador nesse caso? Olha, eu discordo que o que foi anunciado são cortes do direito. O que foi anunciado é mudanças de regras, que eu acho necessárias, né? No Brasil vivia uma situação muito curiosa, que era assim, nós estávamos vivendo, pelo menos até 2010, 11, até 2012, recorde negativo de desemprego. Nós tínhamos um desemprego baixíssimo, era uma das menores taxas de desemprego da história do país. Entretanto, quando você olhava o pagamento de seguro-desemprego, também era recorde. Então, há uma contradição, há um problema aí, né? Nós temos um problema sério também de pensões, nós temos casos de privilégios absurdos. Então, são ajustes necessários e eu não vejo isso necessariamente como redução de direitos trabalhistas. Eu acho mudanças de regra que eu acho que são essenciais. É muito mais no sentido de melhorar a eficiência do programa, né? Até para ele continuar existindo, você precisa pensar na eficiência. Isso vale para todo tipo de políticas. Então, neste momento, eu não vejo medidas no sentido de redução de direitos. Elas podem ocorrer, por exemplo, tem um debate sobre a lei da terceirização, sim, etc. Mas neste momento eu não acho que foi nesse sentido. Eu também não vi com tanta radicalidade essas medidas na questão do trabalho. Eu acho que a terceirização, de fato, é uma questão mais concreta que que afeta direitos e afeta situações mais diretamente, mas em termos das regras de concessão de certos benefícios, assim, existem abusos, existiam casos complicados realmente que precisavam ser regulados e representava ali uma fuga de recursos. Até para você poder conceder o benefício a quem de fato estava precisando dele, né? Então, agora, é interessante, né, assim, de novo, é o cenário da disputa política, é o cenário da comunicação dos fatos, né, assim. Eu acho que se gritou muito mais publicamente com relação a isso do que contra a terceirização, que para os trabalhadores é muito mais grave, né? Acho que o impacto dessa discussão, pelo menos em termos de transparecer a discussão publicamente, tem sido menor do que foi mexeu no... Não, pera lá. Assim, isso aqui é muito pior para o trabalhador. Isso daqui interfere no ganho, interfere no quanto ele vai ganhar menos. Né? Assim, então, assim, a gente está tentando falar de aumentar a renda e você está terceirizando uma situação em que a maioria vai ganhar menos. Então, assim, e menos acesso a direitos, inclusive. Então, isso é muito mais importante e urgente no debate do que foi aquelas medidas aprovadas ali, a toca de reforma da maneira de conceder um benefício que continua existindo. O que a gente pode esperar, então, professor, para os próximos anos aí? Tanto dessas medidas que estão sendo adotadas agora, quanto desse cenário político que o Brasil vem vivendo. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Quando que a gente pode esperar a poeira baixar, aí, entre aspas, para que o país retome aí esse ritmo de crescimento de uma maneira mais equilibrada? Olha, o governo trabalha com a possibilidade de uma retomada de crescimento a partir de 16. Eu acho muito difícil que isso ocorra. No melhor dos cenários, vamos imaginar um cenário que a crise política se resolva, né? E que o governo volte a ocupar o espaço do poder. Porque nós temos um governo que ganhou eleição, mas não ganhou o poder. Então isso é uma complicação, né? Quer dizer, o Congresso passou a exercer, ocupou um espaço muito grande que o governo que não ocupava anteriormente, e isso está criando sérias dificuldades para o governo federal, para
presidente Dilma. Então, vamos imaginar um cenário que a crise política se resolva e que o governo volte a ter as rédeas do poder, vamos dizer assim, né? Eu acredito um crescimento a partir de 17, porque grande parte dos efeitos do ajuste vão ocorrer a partir do segundo semestre de 15 e primeiro semestre de 16. Tá? Uma grande parte do efeito do ajuste ainda não chegou na economia real, vamos dizer assim, né? Eu acredito que essa queda na produção industrial ainda não é efeito da crise, não é efeito do ajuste, é um efeito que já vem sendo, já tinha começado em 14. Né? Isso tem a ver com o câmbio, tem a ver com a perda de competitividade, com o custo. Por exemplo, num contexto de aumento de preço de energia, a indústria nacional perde ainda mais competitividade, que aumenta custo e assim por diante. Tem a ver também com a queda no preço dos produtos que nós exportamos lá fora. Tal. Então, o efeito mesmo do ajuste fiscal na economia real começa agora, a partir do segundo semestre de 2015 isso vai se alongar ao primeiro semestre de 2016. Agora, para que serve o ajuste então? Né? O principal resultado do ajuste, na visão do governo, é recuperar a confiança, recuperar a credibilidade do investidor privado. Então, se o governo conseguir realmente implementar o ajuste da forma como ele está propondo, isso, de certa forma, entre aspas, recuperaria essa credibilidade, essa confiança. Mas num cenário de crise política, dificilmente ele vai conseguir ser implementado, né? O que aumentaria ainda mais o clima de incerteza. Então, num cenário de resolução da crise política, eu imagino uma retomada de crescimento a partir de 2017. Isto mantendo as condições externas como estão hoje, porque nós temos também um outro problema sério na Europa, que é uma questão da Grécia. A Grécia sai ou não sai do euro, e a saída, a gente não sabe o que aconteceria. Quais seriam os efeitos disso nas finanças internacionais de uma saída da Grécia do euro, por exemplo, da zona do euro, né? Então, mantendo as condições externas atuais, né, e resolvendo a crise política, eu acredito que em 2017 você teria uma recuperação do crescimento. Certo. Professor Isaías, professor Vitor, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, debatendo esse assunto com a gente. Obrigada. E o Ponto de Encontro de hoje fica por aqui. Essa produção e outras edições do programa você acompanha no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.